Estamos em Apocalipse, capítulo de número 17. Esse capítulo 17 inicia um trecho do livro Apocalipse, que é a conclusão dos eventos, tanto da grande tribulação e também do que vem depois da grande tribulação, que é o reino milenar de Cristo. Por isso que o título para esse texto aí é, repita, consumação. Aleluia. Consumação. Essa palavra consumação nós encontramos em Mateus capítulo 28, onde Jesus declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos ou do século? Dos séculos ou do século? Peguei vocês. Singular ou plural? Singular. Até a consumação do século. É porque essa palavra século não se refere aos que nós chamamos de séculos de 100 anos. Século 20, século 21. A palavra século, você pode ver aí na Bíblia, se você tiver a Bíblia, aí que está uma das diferenças das Bíblias usadas nas igrejas é essa, tá? A nossa Bíblia que nós adotamos aqui, que é a revista e atualizada, se você ler Mateus 28, versículo 20, a última frase do versículo 20, século está corretamente escrito no singular. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A Bíblia mais usada no Brasil inteiro, aí nas igrejas evangélicas, não é essa que nós usamos aqui, revista e atualizada. Essa tradução que nós usamos, ela é muito boa. Ela é a que chega mais próximo dos textos originais. Mas a Bíblia mais famosa que a Sociedade Bíblica do Brasil faz aí, ganha muito dinheiro vendendo essa Bíblia, e que os protestantes usam, se chama Revista e Corrigida. E eu não sei por que ela se chama Revista e Corrigida, porque eu não vejo nela nenhuma revisão e nenhuma correção. Ela está cheia de erros. E um dos erros é colocar esse versículo aí, né, no plural, séculos. Na Revista e Corrigida está escrito: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E algumas traduções colocam outra palavra no lugar de séculos, até o fim dos tempos, no plural. Errado. O correto é o singular. Porque Jesus está se referindo a palavra que foi traduzida por século, é a palavra grega aion, que traduzida para o português significa tempo, no singular, e Jesus está se referindo a todo o tempo, que vai desde o princípio, quando Deus criou os céus e a terra, até o fim desse período de tempo dentro da história da humanidade, em cujo tempo nós ainda estamos vivendo. Jesus diz: estou convosco todos os dias desse tempo, todos os dias até a consumação, até o fim desse tempo, até a consumação do século. Consumação vem do verbo consumir, que significa acabar, terminar, finalizar. Consumar uma obra é terminar uma obra. O mundo é obra de Deus, a história da humanidade na face da terra é obra de Deus, e essa história vai ter um fim, vai ter uma consumação. Estes capítulos revelam para nós como será esse fim, como será essa consumação. O fim dos tempos será marcado por um período ainda dentro desse tempo, um período de 1007 anos.
Primeiro vem 7 anos de grande tribulação, que vai começar com a vinda de Jesus sobre nuvens para a ressurreição dos crentes fiéis, e o arrebatamento dos crentes fiéis que estiverem sobre a terra. E vai terminar esse período de 7 anos com a terceira e grande guerra mundial, chamada na Bíblia de Armagedon, aonde o mundo inteiro será passado pelo fogo. Depois desses 7 anos, ainda haverá um período de 1000 anos, o reino milenar de Cristo, ou milênio, até o fim do qual uma nova humanidade estará sendo gerada na face da terra, com a ausência de Satanás, que será por esses 1000 anos aprisionado na grande prisão de segurança máxima chamada morte, o Sheol, que tem lá no meio um grande abismo, e nesse abismo Satanás será preso por 1000 anos. A consumação, então, do tempo vai acontecer no fim do milênio. E a partir do fim do milênio, será estabelecido o que se chama de o estado eterno de todas as coisas. Os salvos estarão eternamente na glória, conhecendo a Deus, e os ímpios, os condenados, estarão eternamente no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o verme não morre e o fogo não apaga. Então eu dei para vocês aqui um resumo dessa consumação descrita aí então nesses capítulos do 17 ao 20. Tudo isso que eu falei está dividido assim, nessa divisão que nós vamos ver agora. Os capítulos 17 e 18, nós vamos ver nele a queda da Babilônia, que significa, repita, fim do secularismo. Numa palavra menos técnica, fim do mundanismo. É isso mesmo, pode falar, quer repetir, pode repetir, diga aí, fim do mundanismo. Esse mundanismo doido aí, desenfreado, diabólico, satânico, prostituto, ruim, em que nós somos obrigados a criar nossa família no meio dele, nossos filhos no meio dele, e a viver aqui nesse mundo. Por isso que Davi chamou esse mundo aqui de o vale da sombra da morte. Esse sistema mundano, que também é chamado de sistema secular, porque é um sistema temporal, temporariamente ele vai durar, mas vai encerrar com a consumação do século. Chamado então, o mundo é chamado aqui de Babilônia, que nós vamos ver no capítulo 17 hoje, representada por uma mulher, e vamos ver na quarta-feira, no capítulo 18, representada por uma cidade. O capítulo 19, que eu coloquei ali, Vitória de Jesus, ele vai narrar duas coisas importantes. Uma que acontece no céu e outra que acontece na terra, no final da grande tribulação. Diga, bodas e Armagedon. As bodas do Cordeiro com a noiva no céu, com os salvos no céu, e depois a sua vinda para a guerra final do Armagedon, aonde a terra inteira será salgada pelo fogo. E logo após, então, como eu falei, a grande tribulação, o capítulo 20 vai relatar o reino milenar. Então diga, milênio e juízo final. Milênios são os 1000 anos, e depois destes 1000 anos, o juízo final, quando todos os ímpios que viveram na história, desde o ímpio Caim, todos serão ressuscitados, receberão de volta seus corpos para serem julgados, condenados e lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre. Então, esse aqui é o resumo, as divisões desses capítulos que vão do 17 ao 20,
E nós vamos começar hoje, então, a primeira partezinha, que é o 17, né? O 17, e quarta-feira vamos ver o 18. Na próxima divisão, nós vemos aqui a divisão entre o 17 e o 18. No 17, a Babilônia representada por uma mulher, e o título dela é, Mãe das Meretrizes. E no capítulo 18, a Babilônia será representada por uma cidade, grande cidade. O 18 vamos ver na quarta-feira. Hoje nós vamos ver, então, a Babilônia representada por uma mulher, mãe das meretrizes. Vamos ler, então, juntos, o capítulo 17 de Apocalipse. Amém? Todos abriram? Vamos ler juntos. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. A besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Têm estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados
eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz e farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, estes 2 capítulos de Apocalipse, 17 que acabamos de ler e o 18 que vamos ler na quarta-feira, são a profecia da queda da Babilônia. A Babilônia era uma cidade antiga, da qual sobram apenas hoje ruínas. Essas ruínas da cidade da Babilônia se encontram na Mesopotâmia, terra entre rios, isso que significa Mesopotâmia, e os 2 rios que cercam essa terra, o rio Tigre e o rio Eufrates. E foi nessa terra que em Gênesis, capítulo 11, os homens intentaram construir uma torre cujo topo atingisse o céu, um grande arranha-céu, para tornar o nome deles celebrado entre as nações. Para impedir o seu intento, Deus mesmo desceu do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo falaram juntos: desçamos, vejamos essa torre que os homens estão construindo, confundamos-lhes ali a sua linguagem, para que não entendam um ao outro. E Deus então ali confundiu as línguas, daí a origem das línguas diferentes de todas as nações, e por não se entenderem mais pela confusão das línguas, a palavra confusão é a palavra Babel. Babel significa confusão. A partir de então, esses povos se espalharam sobre a terra e cada um criou assim as suas nações, dando origem às muitas nações da terra, cada uma com a sua própria língua, seu próprio idioma, porque Deus confundiu-lhes ali as línguas. E o lugar onde estavam construindo a Torre de Babel ficou conhecido como Babilônia, que significa a cidade da confusão ou a terra da confusão. Babilônia hoje, dentro do contexto das Escrituras, não só hoje, no desenrolar de toda a história, se tornou o mundo inteiro. O mundo inteiro é a Babilônia. No mundo inteiro, os homens estão querendo construir e conseguindo construir torres altas, com a sua soberba, com o seu orgulho, para tornar o nome deles celebrado e exaltado, e esquecer-se de Deus e pregar o ateísmo no mundo inteiro. Esse é o espírito da Babilônia, o espírito do presente século, o espírito do secularismo, do mundanismo, cujo príncipe é o próprio diabo, ao qual Jesus chamou de o pai da mentira e o príncipe deste mundo, mas que domina sobre a humanidade. E o domínio que o diabo tem sobre a humanidade é um domínio legalizado pelo pecado dos homens.
Os homens pecadores, vivendo uma vida à margem de Deus, à revelia de Deus, criaram um ambiente de promiscuidade. Um ambiente onde promiscuidade é festa, onde promiscuidade é alegre, onde promiscuidade é coisa boa, onde promiscuidade não pode ser chamada de pecado, é algo normal, é algo comum. Por isso é que neste capítulo 17, essa Babilônia, que representa o mundo inteiro, o sistema mundial, é representada por uma mulher. Por uma mulher. A mulher que, desde a entrada do pecado no mundo, tem sido usada como instrumento de sensualidade e de perversão sexual. Deus criou no princípio, Gênesis capítulo 1, versículos 26, 27, criou o homem e a mulher. Criou a humanidade em única e exclusivamente 2 gêneros. Gênero masculino, gênero feminino. Não existe nada além desses 2 gêneros. O que passa disso vem do maligno, vem do diabo. São invenções de Satanás. Deus criou o homem e colocou no homem a semente da multiplicação da raça. E Deus criou a mulher e colocou na mulher a aparelhagem necessária para receber essa semente e gerar e dar à luz a raça humana. E por isso Deus disse lá no capítulo em que foi criado o homem e foi criada a mulher: multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Assim Deus criou o homem e a mulher. Portanto, tendo criado o homem e a mulher em apenas, criado a humanidade toda em apenas 2 gêneros, gênero masculino e gênero feminino, com a capacidade de procriação, e essa procriação se dá a efeito do relacionamento conjugal, relacionamento matrimonial, quando o homem e a mulher se tornam um só corpo, uma só carne. Isso ainda no capítulo 2 de Gênesis, quando o homem disse: eis aqui, depois que Deus fez a mulher, eis aqui osso de meus ossos, carne de minha carne. Será chamada mulher, porquanto do homem ela foi tirada. Na língua hebraica, a palavra mulher significa tirada do homem. A palavra homem é ish, e a palavra mulher é ishá, tirada do homem. Essa palavra em hebraico. Desde então, está escrito: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua, no singular, a sua, no singular, a sua mulher. E os 2 serão uma só carne. Sendo os 2 uma só carne, o matrimônio, do ponto de vista bíblico, ele é consumado pelo relacionamento sexual do marido e da mulher. É ali, no primeiro relacionamento conjugal desse homem com essa mulher, que eles são feitos uma só carne e recebem então de Deus a bênção da procriação, para criar a sua família, para multiplicar a raça humana sobre a face da terra. Isso é tão sério que Paulo, quando fala de prostituição, em 1 Coríntios capítulo 6,
ele diz assim lá para os coríntios, que era uma terra de grande prostituição: não sabeis que todo aquele que se une a uma prostituta faz com ela um só corpo? É a Bíblia que você tem aí em suas mãos? É a Bíblia que você tem aí em suas mãos? Deixa eu ver aí. É a Bíblia que você tem aí? Ou nas mãos, ou com o celular aí? É a Bíblia? É a palavra de Deus? É palavra de Deus ou de homens? De Deus ou de homens, irmãos? E como palavra de Deus, ela declara que relacionamento sexual é algo exclusivo de homem e mulher casados legitimamente. E tem mais, viu, queridos? Cuidado, muito cuidado, irmãos. Casados legitimamente diante de Deus. Portanto, só casamento no cartório não vale. Casar no cartório é dar a César o que é de César. Jesus não disse para dar só para César o que é de César. Ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Pode até lá primeiro dar a César o que é de César. Por isso ele colocou primeiro, vai lá. Como pastor, eu sei que eu só posso fazer um casamento de dois crentes se eles já tiverem antes casado no cartório. Ou então, ao mesmo tempo, quando a gente faz o casamento com efeito civil. Nenhum pastor pode fazer um casamento de quem não está legitimamente casado perante a sociedade, perante o juiz, no cartório. Não pode fazer, esse casamento não existe. E o casamento que não existe, mas está existindo, ele é chamado de fornicação. E, portanto, ele é um estado de pecado para esse casal. Eles não estão apenas praticando um pecado, eles estão vivendo em estado de pecado. E o salário do pecado é o quê? Portanto, saia do pecado. Ouviu, irmãos? A mulher viúva pode casar de novo? Pode. Mas tem mulheres viúvas que não casam de novo, diante de Deus e do cartório, porque ainda está recebendo a pensão do marido falecido. Para ficar recebendo a pensão, tem que permanecer viúva e não casar com mais ninguém. Se for casar, tem que abrir mão dessa pensão. Senão não casa no cartório e não vai casar também diante de Deus. E vai viver em pecado. É bom viver em pecado, né, irmãos? A consequência é ótima. Não dá nenhum lugarzinho ao diabo, não é verdade? E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque relacionamento sexual legítimo, limpo, puro, santo, abençoado por Deus é para o marido e a mulher legitimamente casados. Casamento ligado na terra e casamento ligado no céu. O que ligares na terra terá sido ligado no céu. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Somente casais de homem e mulher. Homem e homem não existe. Mulher e mulher não existe. Somente casais, homem e mulher, um homem e uma mulher, legitimamente casados diante dos homens e diante de Deus. Essas são as únicas pessoas que têm autorização da parte de Deus
de ter um relacionamento sexual, porque 1 Coríntios capítulo 7, o corpo do marido também pertence à sua esposa, e o corpo da esposa pertence também ao seu marido, porque os dois são feitos diante de Deus, uma só carne. Portanto, qualquer espécie, seja qual for, de relacionamento sexual fora dessa instituição divina é fornicação, é pecado, é abominável aos olhos de Deus. E tudo isso é chamado na Bíblia de prostituição e meretrício. Bíblia, prostituição não é só o que fazem as prostitutas vendendo o corpo, não. Prostituição é a mesma coisa de promiscuidade, a mesma coisa de meretrício, a mesma coisa de fornicação, que envolve qualquer tipo de relacionamento sexual entre pessoas que não são legitimamente casadas. Foi claro, irmãos? Foi claro, irmãos? O pastor está dando bronca. Não, irmãos. Estou falando para vocês o que é a palavra de quem? Deus. De quem é essa palavra? Deus. É assim que Deus manda? Sim. Você crê em Deus? Sim. Pois crer em Deus é obedecer a Deus. Quem diz que crê em Deus, mas não obedece a sua palavra, não é crente, não, é descrente. O crente é aquele que obedece a palavra de Deus. Portanto, quem não tem um casamento legítimo, viva solteiro, solteira, sem nenhuma espécie de relação sexual. E incluo aqui, inclusive de relação sexual consigo mesmo. E quem é casado, viva, como diz a Escritura. Pedro disse em 1 Pedro capítulo 3, a vida comum do lar com discernimento, tratando a sua esposa como o corpo da sua esposa, como templo do Espírito Santo, e a esposa também, o corpo do seu marido, como templo do Espírito Santo. Porque relacionamento sexual é sagrado e consagrado por Deus para e apenas para o legítimo matrimônio. Está difícil, irmãos? Você já está numa situação que isso é impossível? Quer dizer que é impossível para você também ir para o céu? Você pensa que Deus vai levar você para o céu porque você é uma pessoa muito boazinha? Porque você tenta compensar a situação de pecado com algumas bondades que você faz? Não, senhor. O céu é para quem se santifica. E isso faz parte da santificação. A santificação da sua sexualidade. A sexualidade do Filho de Deus solteiro, a sexualidade da filha de Deus solteira, a sexualidade do Filho de Deus casado com também uma filha de Deus com ele casada. Deus fez tudo perfeito. Deus determinou as coisas de maneira muito perfeitas.
Desviar-se disso é desviar-se da salvação. O mundo está desviado da salvação. Por isso, a única coisa que interessa para a sociedade é distribuir preservativos. Para dizer assim, ó, você pode ter relação sexual com quem você quiser, mas proteja-se. Olha a hipocrisia. Proteja-se. Estão protegidos do inferno? O preservativo protege do inferno? Parece que estão com dúvida, quero que vocês falem bem claramente para o diabo escutar. O preservativo protege do inferno? Então é muito sério, irmãos. O mundanismo, esses costumes malditos e desgraçados do mundo, desgraçados porque não têm a graça de Deus, esses costumes profanos, promíscuos, que o mundo gosta e aplaude e ainda joga na nossa cara, na televisão e nas redes sociais, como se fosse bonito, como se fosse algo belo de se ver. Esse mundanismo é por essa razão que ele é representado aqui, nesse capítulo que lemos, por uma mulher, cujo título aparece na Bíblia de vocês aí, não aparece? No versículo 5, em letras garrafais, não é isso? E nós colocamos aqui no nosso último slide de hoje aqui, ó. A Babilônia é a mãe das meretrizes. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Leiam. Portanto, todo aquele que pratica sexo ilicitamente, ele é filho de quem? Ele é filho do diabo, porque ele é filho dessa mãe aí. Ele é filho dessa mãe aí. É filho dessa mãe. Ser filho dessa mãe é ser filho do mundo. E ser filho do mundo significa não ser filho de Deus. Significa ser filho do príncipe desse mundo, filho do diabo. E lamento dizer que dentro de tudo quanto é igrejas evangélicas, está cheio de filhos do diabo, se passando por crentes só porque vão a alguma igreja, mas na prática de relações sexuais ilícitas, não dentro do casamento. E já que eu toquei nessa situação de relacionamento sexual, mesmo dentro do casamento, é de maneira lícita, é de acordo com a natureza, e não de maneira contrária à natureza. Não relacionamentos errados, que são chamados de relacionamentos sodomitas, por causa das antigas cidades de Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu porque praticavam abominações. Portanto, amados, a santidade de Deus tem que estar na nossa vida, de gênero masculino e de gênero feminino.
porque não existe outro gênero. Deus os fez homem e mulher. Amados, eu não sei vocês, mas quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, quanto mais nos esforçamos para santificar a nossa vida, mais enxergamos a podridão que há no mundo. É assim que você vê? Esse mundo sujo. Por isso a Escritura diz, 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Porque tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O mundo passa, bem como a sua concupiscência, porque vai acabar na consumação do século. Mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. E a vontade de Deus é a nossa santificação, que sejamos santos. O casamento foi criado por Deus, foi instituído por Deus, não apenas para a procriação. O casamento foi instituído por Deus visando a santificação do casal. Que o homem santifique a sua esposa e que a mulher santifique o seu marido. É por essa razão que dentro do casamento, o relacionamento sexual não é exclusivamente para procriar. Porque senão toda vez que o casal tivesse um relacionamento sexual, era obrigatório engravidar. E quem vai cuidar dessa arruma de filho? Misericórdia. O relacionamento sexual é para a saúde do casal. Saúde física, saúde emocional e também espiritual. Para que desejos sexuais não se aflorem por aí com pessoas que não são o seu cônjuge. Então, nesse sentido, o marido ajuda a sua esposa e a esposa ajuda o seu marido. E Deus deu para eles, no relacionamento sexual, um presente para o tempero do seu amor. Não é maravilhoso? Quem é legitimamente casado aí como eu, não pode dizer que é maravilhoso? É maravilhoso. Através do nosso cônjuge, Deus está também nos saciando. Por isso, é boa coisa que os solteiros e as solteiras consagrem a Deus a sua sexualidade e se preparem para um bom casamento. E um bom casamento é de acordo com os parâmetros da Bíblia. Não se casa luz com trevas. Convertidos não se casam com não convertidos, porque isso é traição a Deus e ao Evangelho. Não se casam com jugo desigual. Uma das razões pelas quais Deus levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico foi porque se misturaram em casamentos
com pessoas que não eram do povo de Deus. Quando Deus os trouxe de volta da Babilônia, eles tiveram que expulsar aquelas mulheres com as quais tinham se casado, e até com seus filhos. Foram expulsos, para não haver maldição no meio do povo de Deus. A primeira vez na Bíblia que diz em Gênesis capítulo 6, que Deus até se arrependeu de ter criado o homem. Foi o que diz naquele capítulo que os filhos de Deus se casaram, escolheram para esposas as filhas dos homens. Os filhos de Deus ali não eram anjos, não. Anjo não se casa, nem entre a própria raça, muito menos fora da raça. Os filhos de Deus ali são os descendentes de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva depois da morte de Abel. A descendência de Sete era a descendência de Cristo, por isso são os filhos de Deus. As filhas dos homens eram as descendentes de Caim, o filho amaldiçoado de Adão, e que praticou o primeiro homicídio contra seu próprio irmão. A descendência de Caim foi amaldiçoada. Portanto, o que estava acontecendo em Gênesis capítulo 6, é que os filhos de Deus, da descendência de Sete, que tinham autorização de Deus, de se casar apenas com mulheres da sua própria linhagem, da sua própria descendência, da descendência de Sete, começaram a achar muito bonitas as descendentes da linhagem de Caim e se misturaram com elas em casamento por vaidade, por sensualidade. Quando Deus viu isso, Deus disse: eu me arrependo de ter feito o homem. Olha o que é o homem. Olha o que o homem se tornou. E aí, no meio desse relacionamento sexual ilícito, se gerou uma humanidade, a humanidade gerada como fruto desses relacionamentos ilícitos, é uma humanidade que é um campo fértil para as sementes malignas do diabo. E um campo aonde a semente de Deus não é aceita, não se encaixa nessas pessoas. O povo de Deus nunca foi, nem nunca será maioria na terra. Com todos os esforços evangelísticos das igrejas, dos crentes, nunca chegaremos nem na metade, nem 50% da humanidade. Sempre seremos minoria, porque essa semente não produz à beira do caminho. A humanidade não está no caminho, está à beira do caminho. Não produz no solo pedregoso. O solo pedregoso representa almas possuídas de pecado. E não, a semente do reino não se reproduz entre os espinhos, que representam tudo que as pessoas gostam, porque é muito chamativo no mundo. A sedução do mundo, das riquezas e dos prazeres, porque as seduções do mundo são pagas. Por isso, prostituição, a mãe das meretrizes, tem que pagar para ter prazer da carne no mundo. A semente de Deus só produz naquelas pessoas que são representadas na parábola do semeador, em Mateus 13, que Jesus contou, em Marcos capítulo 4, Lucas capítulo 9.
pela terra boa que foi semeada. A terra boa são aqueles que Jesus denominou de poucos escolhidos. Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Só os poucos escolhidos são terra boa. A semente é semeada neles, porque os nomes deles estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, e eles vão produzir o fruto do Espírito Santo de Deus, porque serão feitos filhos de Deus. A maioria serão sempre ímpios. Se a parábola do semeador pudesse ser tomada como num cálculo matemático, então, de cada 4, 1 é terra boa. Mas pelo que a gente vê no mundo, não pode, porque seria muita gente ainda. É bem menos que isso, pela matemática. Portanto, a parábola do semeador não é um cálculo matemático. São muitos os da beira do caminho, são muitos os do solo pedregoso, são muitos os que estão entre espinhos, e são poucos que são a terra boa que recebe a semente da palavra. Por isso a humanidade, fértil para as sementes da mentira, é uma humanidade que é representada aqui nesse texto como muitas águas. Veja o primeiro versículo. Veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, e falou comigo dizendo: vem mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas. Veja o versículo 15, explicando essas muitas águas. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. A meretriz assentada sobre essas multidões. Hoje eu liguei a televisão para ver um jornal, achei que o carnaval tinha acabado. Aí mostrou lá uma multidão em São Paulo, pulando ainda com a Cláudia Leite. E ela com roupas sensuais, pulando lá de cima do trio elétrico. Aí mostrou o Rio de Janeiro, numa crise danada da história, crise total de segurança, teve que mandar o exército para lá, mas uma multidão pulando o carnaval, com outra mulher sem vergonha, que eu nunca tinha nem ouvido falar, chamada Anitta. As duas vestidas como prostitutas, rebolando de cima do carro, e a multidão feliz, alegre, contente, vibrando. Eles não falam nem que estava pulando, diz que estava pipocando. Achando bonito. Isso passa na televisão porque todo mundo acha bonito. São as muitas águas sobre as quais a meretriz está assentada. Assentada significa dominando. São pessoas dominadas pela Babilônia. São pessoas dominadas pela mãe da meretriz. Meretriz que se acha assentada, cavalgando a besta escarlata, que é o anticristo. Essa besta escarlata, que é o anticristo, representa o poder político. O poder político da humanidade é a besta sobre a qual essa mulher cavalga. E é por isso que o mundo está cheio de prostituição. E é uma sociedade
instável. Muitas águas representam instabilidade. Gente fraca, gente doente, gente de altos e baixos, gente sem caráter, gente sem honra, gente sem vergonha, gente bêbada, viciada, drogada, corrupta. Mas estão muito alegres, irmãos. Eles estão muito alegres. É só alegria. E não escutam que a palavra de Jesus para eles é: ai de vós que agora rides, porque lamentareis e chorareis. Mas eles só vão saber disso quando estiverem chorando e lamentando. Até lá, o Deus desse século, com letra minúscula, cegou-lhes o entendimento. Por isso não recebem a verdade, não recebem a palavra. Se a palavra entrou no seu coração, é porque Jesus está dizendo para você: você não é mais desse mundo. E essa é a razão pela qual o mundo vos odeia. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim antes do que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo eu vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Por isso, queridos, como crentes, para de amar o mundo. Para de ser amigo do mundo. Tiago 4,4 diz para crentes desviados: infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem se constitui amigo do mundo, faz de si mesmo inimigo de Deus. E inimigos de Deus vão para a eterna condenação. O céu é para amigos de Deus. E Jesus disse: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Jesus é maravilhoso. Por isso o Salmo de hoje disse, lá no Salmo 42, foi Ele que nos tirou do poço de lama, do tremedal de lama, e firmou nossos pés sobre a rocha, e firmou os nossos passos, para não sermos mais pessoas instáveis. Nós não somos muitas águas, por isso a mãe das meretrizes não pode ter nenhum domínio sobre nós, porque somos filhos de Deus. Aleluia. Espero que essa palavra que você ouviu nessa noite seja um impulso que Deus está lhe dando para tomar seríssimas e concretas decisões quanto à sua santificação. Será que você está recebendo essa palavra desse jeito? Você quer mudar? Você quer se transformar? Quer se transformar na imagem perfeita de Cristo? Esse é o plano de Deus para nós. Sem máscara, sem fantasia, sem luxúria, com simplicidade, com amor e com santidade, porque Deus ordenou a todos nós: sede santos, porque eu sou santo. Feche os seus olhos aí, assentado como está.
Aleluia, Jesus. Obrigado pela tua presença. Obrigado por falar conosco nessa noite de maneira tão vigorosa e forte, a fim de que nós entendamos bem claramente tudo que o Senhor está falando para nós. Colocamo-nos na tua presença nessa noite, diante dessa palavra que o Senhor nos deu. Que nossas vidas sejam santificadas diante de ti. Porque tu és santo. Tu és digno de toda a glória. Tu és digno de toda a honra. Obrigado porque fomos escolhidos por ti, segundo a eleição da graça, para produzirmos fruto de genuína conversão, frutos de santificação, frutos de vida eterna. Abençoa, Senhor, os casais aqui presentes que são legitimamente casados diante de ti. Abençoa os solteiros para que se preparem com dedicação e espiritualidade para um casamento santo na tua presença, porque os teus olhos sondam a todos nós. Livra-nos de toda iniquidade, livra-nos de toda fornicação, de toda impureza, de todo relacionamento falso. Nós só queremos relacionamentos verdadeiros. E o primeiro é contigo. Que nós sejamos fortemente pelo Espírito Santo, unidos a ti, Senhor, de corpo e alma e espírito, para que também nossos demais relacionamentos sejam conduzidos, guiados pelo teu Espírito Santo. Toca-nos, ó Deus, proteja-nos, ó Deus, guia-nos, ó Deus, torna-nos incontaminados, que nenhum de nós seja contaminado nesse mundo, que nossas crianças não sejam contaminadas nesse mundo, Senhor, nesse mundo perverso, que elas não sejam contaminadas nas escolas, porque as escolas já estão cheias de contaminação. Protege nossos filhos, protege nossas crianças. Protege, Senhor, os solteiros, rapazes, moças, que estão aí estudando, ou começando na vida profissional. Livra-os de toda contaminação do mundo, Senhor, de toda sedução das riquezas que levam para o diabo. Santifica, Senhor, as famílias, ó Deus, santifica o relacionamento dos casais. Santifica a educação que os pais têm obrigação de dar a seus filhos. E que as famílias que são do Senhor sirvam apenas ao Senhor. Não sirvam ao diabo, sirvam apenas a ti, Senhor. Porque só tu és o nosso Deus. Aleluia. Fale com o Senhor aí, como você quiser falar agora. Ó Senhor, nosso Deus, nos inclinamos diante de ti, Senhor. Nos prostramos de coração diante do Senhor. Não queremos nada, Senhor, com esse mundo. Queremos o mínimo de contato possível, Senhor. Porque somos tua exclusiva propriedade. Somos o teu povo, raça eleita, sacerdócio real, povo de tua exclusiva propriedade, Senhor, para testemunhar o grande amor que tiveste para conosco, dando-nos teu Filho Jesus, dando-nos o teu Espírito Santo, Senhor. A ti nos entregamos e colocamos nossa vida na tua presença. Santifica-nos, ó Deus.
Aleluia.